Meus amados, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Deus aqui nessa noite? Você já deu a paz do Senhor para esse irmão que está perto de você, já cumprimentou ele? Pergunte para ele, trouxe o glória ou deixou em casa? Pergunta para ele, vai dar glória agora ou vai esperar o culto acabar? Não, faz o seguinte, olha para ele e diga assim: se você não der glória, a minha prova vai passar para você. Rapidinho você dá glória a Deus, né, irmão? Quem trouxe a Bíblia Sagrada nessa noite? Quem trouxe? Todos trouxeram? Levante e balance, deixa eu ver quem trouxe. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro de Bereshit, capítulo de número 6. O verso é o de número 13. Todos encontraram? Gênesis, capítulo 6. E tem gente procurando, mas cadê Bereshit na Bíblia, rapaz? Gênesis, obrigado, querido. Capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Aí atrás os irmãos estão me ouvindo bem? Está escutando legal? Gênesis capítulo 6, versículo de número 13. Enquanto alguns estão encontrando, é o primeiro livro da Bíblia. É uma alegria estar retornando a essa casa, tendo a oportunidade de falar da palavra, estar junto com os nossos amigos, nosso amigo presbítero Dionísio, irmã Graça, sua família, né, que sempre com carinho nos recebe. Bom poder estar aqui, poder ministrar depois de uma adoração espetacular nessa noite. Lucas Agostinho é cheio de Deus, sua esposa também acompanhando ele. Deus é bom, Deus abençoe a sua família. Capítulo 6, verso 13 de Gênesis. Quem encontrou, diga amém. Se porventura você desejar investir na sua vida espiritual, daqui a pouquinho o culto vai estar acabando e você vai poder comprar alguns DVDs meus de mensagens, de pregação. Eu tenho mais de 10 temas, não vou falar aqui todos os temas. Depois passe lá e adquire o nosso material. Qualquer DVD custa R$20, se você levar 2, sai a 30. Um é 20, 2 é 30. E tem máquina de cartão também, se você quiser assim abençoar a sua vida e o meu ministério. Versículo 13 do capítulo 6 de Gênesis. Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca tu e os teus filhos, tu e teus. Entrará também a tua mulher e as mulheres dos teus. Versículo 19. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Versículo 22. Assim fez Noé conforme tudo que Deus mandou, assim o fez. Capítulo 7, versículo de número 5. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Capítulo 7, verso 16. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou por fora. O Senhor fechou por... Capítulo 8, versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram as águas. Mão sobre a sua cabeça, feche seus olhos, diga comigo: Deus, nessa noite eu lhe faço um pedido. Abra o meu conhecimento, me dá sabedoria para entender a tua palavra. Neutraliza toda inquietação,
Todo bloqueio, dor de cabeça, sai agora. Fraqueza, cansaço, mal-estar, dor no corpo, nas mãos, nos pés, nos ossos, nas articulações, saiam agora. Setas malignas, principados, potestades, demônios, saiam agora. Diga: Deus, eu preciso ouvir sua voz. Fala comigo, porque só saio daqui depois de te ouvir. Amém. Ainda de pé, por favor, coloque a sua Bíblia sobre o seu assento. Pegue na mão de alguém que está perto de você. Olhe para ele, vê se ele parece primo, vê se não é irmão. Se for primo, daqui a pouco vai se converter e vai virar irmão. Balança ele até ele dar um glória a Deus e um aleluia aí. Ficou horrível. Aperta a mão dele até ele falar aleluia. Belisca para ver se ele acorda, que eu acho que ele está dormindo aqui nesse culto. Pior que eu brinco, tem gente que belisca mesmo, né, irmã? Pega na mão dele ou na mão dela, diga assim: nessa noite, Deus tem uma palavra para o seu coração. Tem alimento para a sua alma. Estamos em festa. E toda festa tem docinho, salgadinho, mas o que alimenta é o bolo. Tem um pedaço só para você. Diga: porém, eu nunca vi ninguém comer de boca fechada. Quem sentar primeiro recebe vitória, vai. Alguém consegue aplaudir o Senhor com vontade aqui nessa noite? Meus amigos, esse texto pelo qual está em apreço para essa noite, o contexto dele vai falar a respeito da corrupção do gênero humano e a maneira como o ser humano estava vivendo, estava desagradando a Deus. De forma que Deus aqui nesse contexto está irado, está decidido exterminar a humanidade. A maneira como vai acontecer esse extermínio é através das águas. Deus então se ira, porque o ser humano cada vez mais estava vivendo suas vontades, pelos seus desejos, pelas suas práticas. A maldade veio crescendo, a corrupção aumentando, cada vez mais a depravação reinando nos pensamentos dos homens, se afastando de Deus, saindo dos princípios, e cada vez mais Deus resolve exterminar a humanidade. Capítulo 6, versículo 6 de Gênesis informa como Deus está virado, de maneira que o versículo 6 do capítulo 6 de Gênesis diz que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. Haja vista que você não pode entender isso no seu sentido literal. E aqui é um grande erro teológico que muitas pessoas cometem, porque interpretam o capítulo 6 de Gênesis, o versículo 6, no seu sentido literal, sem entender a expressão da palavra arrependimento. Quando o texto diz que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem, não está ligada ao sentido literal da própria expressão da palavra arrependimento. Porque se esta palavra estivesse evidente no seu sentido literal, dentro do contexto, iria quebrar um dos atributos divinos de Deus. Você sabe que teologicamente Deus possui 3 atributos divinos. Segundo a teologia, ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onisciente. Se ele é onisciente, significa que ele tem a ciência de todas as? Significa que ele tem um conhecimento de todas as? A partir do momento que ele tem a onisciência, alguém me ouve, diga amém?
Então olha para cá. A partir do momento que ele tem a onisciência, ele não pode ser pego de surpresa. Ele sabe de tudo que vai acontecer. Só existe literalmente a prática do arrependimento quem não tem conhecimento do que vai acontecer. Se Deus tem o conhecimento de todas as coisas, se Ele tem a ciência de toda a natureza humana, significa que Ele não pode ser pego de surpresa. Daí então o versículo 6 do capítulo 6 de Gênesis acaba então entrando em uma contradição. Porque se Deus é onisciente, se Deus é onipresente, se Ele tem a ciência de todas as coisas, Ele não pode se arrepender porque teve conhecimento do que iria acontecer. Pós-pecado, Deus sabia e sempre soube que a natureza do homem estava declinado à queda, ao erro, ao pecado. Então, teologicamente, a palavra arrependimento aqui, ela não pode ser interpretada no seu sentido literal. A linguagem aqui é uma linguagem grega, uma expressão chamada antropopatia. Alguém já ouviu falar dessa expressão? Antropo, homem, patia, sentimentos. Logo significa que Deus, sendo um ser divino, Ele está expressando os seus sentimentos. Quando Ele diz que se arrependeu de ter criado o homem, significa que Ele está triste pela maneira como o homem está vivendo, pela prática de vida do homem. Ele não é pego de surpresa. Ele sabe que a natureza do homem é corruptível, é pecaminosa, é declinada à queda. Mas o fato dele saber que o homem pode cair não significa que ele não se entristeça quando cai. Então, sempre que falha, sempre que peca, ele se entristece, ele sente esse sentimento de tristeza. Por isso que quando a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança, quem já leu esse texto na Bíblia? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Que imagem e semelhança é essa? A palavra imagem e semelhança no latim, ela vem de uma expressão chamada imago Dei. Essa imagem e semelhança, teologicamente se falando, não significa que Deus ele possui uma forma. O homem não foi criado com a mesma forma de Deus, até porque Deus é um espírito. Então, Ele está em todos os lugares, Ele habita em todos os lugares, Ele se manifesta da forma como quer, Ele cria a carne, Ele desfaz a carne, Ele age da maneira como deseja se expressar. Todavia, quando o texto diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, significa que nós estamos ligados à mesma divisão tricotômica do próprio Deus. Exemplo: Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. O homem é corpo, alma e espírito. Há uma tricotomia dentro de nós, que vem do próprio Deus. Outro exemplo, segundo a teologia, quando nós somos a imagem e semelhança de Deus, significa que ao mesmo tempo que Deus se alegra, o homem se alegra. Deus se arrepende, o homem se arrepende. Ou melhor, Deus se entristece, o homem se entristece. Deus chora, o homem chora. Então, literalmente, no versículo 6 do capítulo 6 de Gênesis, não significa que Deus está se arrependendo, mas que Deus se entristeceu com o que está acontecendo. Deus está triste da maneira como o homem estava resolvendo viver. No meio de uma geração corrupta, depravada, com a mente pecaminosa, Deus então encontra um homem por nome de Noé. Noé é alguém que não anda no mesmo valor da geração dele. Noé é alguém que não decide caminhar pelo caminho da geração dele. Noé é alguém que decide andar com Deus. Ele tem uma decisão. Observe que Deus espera isso de nós. É o livre-arbítrio, direito de escolha. Deus deseja que eu me relacione com Ele, mas Ele me dá o direito de escolher se eu quero Ele ou se eu quero o mundo, se eu quero Ele ou se eu quero o pecado. É o direito de escolha. Ele quer que eu me relacione com Ele. É como a Bíblia diz:
Há desejo de Deus que todos sejam salvos. Mas o fato de Deus desejar que todos sejam salvos, nem todos serão salvos. Porque muitos não querem. Desejam viver no mundo, na prática do pecado. Viver a influência dos prazeres. Vivendo uma vida mortal, achando que é imortal e que no piscar de olhos tudo pode se acabar. Jesus disse que quando ele viesse buscar a sua igreja, a geração que estaria na terra seria parecida com a geração de Noé. Uma geração que vive pelas suas vontades, pelos seus prazeres, pelos seus desejos, depravado pelos seus pensamentos, carregado pela maneira como vive, adaptado ao sistema do mundo. Mas no meio dessa geração suja, corrompida, pecaminosa, Deus encontra Noé. Na verdade, Deus sempre encontra alguém. Por isso é muito perigoso alguém dizer que essa geração não presta. É muito perigoso dizer que nada mais presta, que nenhum pastor presta, que nenhum pregador presta, que a igreja não presta, que os músicos não prestam, que os cantores não prestam, que a igreja não presta. É muito perigoso essa mentalidade, porque a mesma geração de Noé vai ser parecida com essa geração, e Deus vai encontrar pessoas como Noé, que decidirão caminhar com ele. Cuidado com essa síndrome de Elias, de você achar que só você presta, mas ninguém presta. Só você é crente, mas ninguém é crente. Porque Deus falou com Elias: ainda tem 7.000 que não se encurvaram diante do mundo, não se encurvaram ao sistema, não se entregaram a Baal, não se entregaram a posicionamentos do homem. Ainda tem profeta que fala a verdade, que não prega para ter porta aberta, que não está preocupado em vender DVD de mensagem. Profetas que estão preocupados em agradar a Deus. Cuidado você achar que nessa geração ninguém presta, porque numa geração que a maioria estava corrompida, Deus encontrou alguém que decidiu andar com ele. Alguém aqui quer andar com Deus nessa noite? Alguém quer? Deus encontra Noé, resolve então preservar a vida de Noé, guardar a sua vida, a sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. O texto é claro. Deus vai dar uma planta para Noé, um projeto. Você vai fazer uma arca de espécie de madeira. Você vai passar betume nessa arca. Betumarás por dentro, betumarás por fora. Betume nada mais é do que uma seladora utilizada para que a água não penetrasse na madeira. Você vai fazer uma arca, vai fazer ela em tal largura, em tal altura, em tal profundidade, e você vai se preparar para o dilúvio que virá. Haja vista que ainda não tinha chovido na terra. Os homens ainda não experimentaram a sensação de cair água do céu. É a primeira chuva da terra. Imagine a primeira chuva vindo com a ira de Deus. 40 dias ficou chovendo sobre a terra. Diz a história que a chuva foi tão intensa que não se via morro, não se via montanha. Tudo que estava na terra ficou submerso nas águas. Apenas a arca que ficou flutuando sobre as águas. Nós somos cariocas, moramos no Rio de Janeiro. Algumas semanas nós enfrentamos uma chuva muito grande. Por volta de 1 hora, 1h30, foi uma chuva intensa, que gerou grandes estragos para a nossa cidade. Imagina uma chuva como aquela, durante 40 dias sem parar. Foi isso que aconteceu no dilúvio. A ira de Deus sendo manifestada através das águas. 40 dias chove. Deus então dá a planta. Você vai fazer uma arca. Ainda que não tenha habilidade, você vai fazer essa arca. Noé vai realizar esse projeto. Ele não tem um modelo para seguir. Não existe navio nessa época. Não existe nada a respeito disso. A gente está falando de muito tempo atrás. É a primeira chuva da terra.
Noé vai construir o projeto, vai pegar a sua esposa, seus filhos, a esposa dos seus filhos, vai colocar na arca. O Senhor vai fechar a porta da arca do lado de fora. A chuva desce, o dilúvio vem, começa a exterminar tudo que está do lado de fora da arca. Você conhece a história. Deus então envia o vento acalma as águas depois de um tempo que se passa, e Noé então vai sair da arca com o propósito de reconstruir a terra. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo 6, a partir do verso 1 em diante, e existem algumas aplicações que são pertinentes para essa noite. Alguém ainda quer ouvir? Diga glória a Deus. O primeiro está aqui, quando Deus disse para Noé: você vai fazer a arca, e ao fazer a arca, você vai colocar betume, tanto por dentro da arca, como também betume por fora. No 3 você grita betume. 1, 2, 3. Não, nunca que isso é um grito. 1, 2, 3. Olhe para cá. O betume representava duas coisas. Primeiro, o betume poderia ser usado como seladora para que a água não penetrasse na madeira. Segundo, o betume serviria para absorver o cheiro que era exalado dentro da arca. Nós sabemos que entrou animais dentro da arca. Cada animal tinha a sua necessidade fisiológica. O cheiro ficaria insuportável se não tivesse betume. Então o betume tem duas funções. Primeiro, impedir que a água do dilúvio entre na madeira, entre na arca. Segundo, absorver o cheiro. Qualquer tipo de animal realizasse uma necessidade física, o betume iria absorver, minimizando aquele cheiro, fazendo com que as pessoas que estivessem na arca conseguissem sobreviver e se adaptarem dentro daquele ambiente. O que me chama a atenção é que a principal função do betume era impedir que a água do dilúvio entrasse na arca. Eu vou repetir isso bem devagar para você entender. A função do betume era impedir que aquilo que tivesse fora não entrasse na arca. Vou repetir mais uma vez. A função do betume era para as coisas que estavam fora não entrasse com intenção de contaminar com o que está dentro. Então passa betume. Por quê? Porque a água, ela vai viver por cima das águas. Ela vai estar até no meio do mundo. Mas o mundo que está lá fora não pode entrar naquilo que está dentro. Então coloca betume. Porque aquilo que está fora não pode entrar na arca. E qual é o problema dessa geração? O problema dessa geração é que está trazendo as coisas de fora para dentro da arca. O problema dessa geração é que está deixando aquilo que está fora contaminar o que está dentro. A gente vive pela influência do mundo. A gente pratica aquilo que é do mundo. A gente deixa as músicas do dilúvio entrar na arca. A gente deixa a moda do dilúvio entrar na arca. A gente deixa a prática do mundo entrar na arca. A gente deixa aquilo que está fora entrar na arca. Mas a palavra de Deus é clara para Noé: coloca betume. Por quê? Porque o que está fora não pode contaminar com o que está dentro. O que está dentro tem que ser inatingível, separado. Por isso que eu gosto de uma frase de Spurgeon. Spurgeon diz que a igreja tem pouca influência no mundo, porque o mundo tem muita influência na igreja. Aleluia! O problema é que a gente quer influenciar lá fora, mas não consegue ser referência aqui dentro. E se a gente não é exemplo aqui dentro, a gente não tem autoridade para pregar para aquele que está lá fora. O problema é que a gente quer trazer do mundo pessoas para dentro da arca, e nós praticamos a mesma coisa que elas estão praticando lá fora. E se eu não sou exemplo para aquele que eu prego, eu não tenho autoridade. Pergunte para mim por quê?
Não, ninguém quer saber. Pergunte para mim por quê? Porque o mundo não escuta o que eu falo, mas observa o que eu vivo. Não. Você fingiu que entendeu, eu repito. Eu disse que o mundo não escuta o que eu falo, mas observa o que eu vivo. Por isso que o mundo está cansado de palavras, porque todo tipo de palavra que não condiz com a prática não tem autoridade. Eu tenho dito que toda autoridade é constituída com exemplo. O problema é que a gente quer pregar lá para fora, mas está fazendo a mesma coisa aqui dentro. A gente está vivendo pela influência do mundo. A gente está fazendo o que todo mundo faz. A gente vive o que todo mundo vive. A gente canta o que todo mundo canta. A gente se veste o que todo mundo se veste. A gente caminha da forma como todo mundo caminha. A gente vive pela prática do mundo. E pasmem, se alguém pregar a palavra e trouxer um despertamento para ele, uma palavra de correção, ele não gosta. Ele se vira, ele faz biquinho, fica com raivinha. Não gostei do pastor que desceu o cajado, que falou algo que eu não queria ouvir. Ainda bem que eu falei algo que você não queria ouvir. Sabe por que eu não falei algo que você não queria ouvir? Porque eu não estou preocupado em fazer você sorrir. Eu estou preocupado em levar a tua alma para dentro da arca. E para ficar na arca, o que está fora não pode entrar. Diga para alguém perto de você: o que está fora não pode sujar o que está dentro. Tem que ser separado. Pastor, você está dizendo então que eu não vou viver no mundo? Eu não vou poder me relacionar com pessoas que não são cristãs? Eu só vou viver nesse mundo evangélico, nesse universo evangélico? Não, isso não tem nada a ver, meu filho. Até porque gospel não vai levar ninguém para o céu. Evangélico não vai te dar vida eterna. O que vai te dar salvação é Jesus Cristo. É a prática de vida naquilo que você lê, naquilo que você entende e naquilo que você vive da palavra. Então quer dizer então que eu não posso viver no mundo? Não é isso, irmão. Até porque Jesus não morreu para tirar você do mundo. Jesus morreu para tirar um mundo de dentro de você. Não, você perdeu essa frase de novo, eu repito. Eu disse que Jesus não morreu para tirar você do mundo. Jesus morreu para tirar um mundo de dentro de você. Só que o problema é que nem todos que estão na igreja se converteram realmente. Tem gente que pensa que se converteu no dia que levantou a mão. E eu descobri que a minha conversão não veio quando eu confessei Jesus. A minha conversão veio quando eu entendi a palavra e comecei a viver a prática dela. Tem gente que se converteu no ato, e tem gente que se converte no processo. Por isso que tem gente que tem 100 anos de igreja e não se transforma, porque não se converteu, não se transformou, não se libertou. Um certo teólogo uma vez afirmou dizendo que se esse evangelho não te transforma, é porque você não está vivendo esse evangelho. Porque o evangelho de Jesus, ele transforma você de dentro para fora. Então, se eu não vivo aquilo que eu leio, eu ainda não me transformei. Porque a transformação, ela é dada pela prática. John Wesley tem uma frase que eu gosto. John Wesley dizia: a conversão, ela tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro do cristão. Sabe por que aceitou Jesus, está na igreja, mas ainda grita pelas coisas de fora? Porque não está vivendo a santidade. Santidade é processo daquele que se converte. A palavra santidade, ela vem de uma expressão ligada a uma palavra chamada separação. Eu não consigo entender uma geração que quer andar com Deus e não se separa. Uma geração que quer caminhar com Deus e não se posiciona. Não, eu não estou dizendo que você vai sair do mundo. Eu estou dizendo que você vai fazer a diferença no meio do mundo. Não é sair das trevas, é ser luz na vida de quem está em trevas. Os fariseus não entendiam isso. Os religiosos não entendiam isso. Quando Jesus sentava na mesa para conversar com alguém, segundo a cultura farisaica, dizia que aquela pessoa estava compactuando com a prática. Só que a diferença de Jesus para a religião é que Jesus não sentava na mesa para concordar com aqueles que estavam sentados nela. Jesus sentava na mesa para pregar o reino. Então não é abandonar a mesa, não é sair da mesa, é converter quem está sentado nela.
Então não é sair do mundo, é pregar para quem está nele. Não é sair do teu trabalho, é fazer a diferença nele. Não é sair da faculdade, é pregar dentro da tua faculdade. Não é largar a escola, é pregar para aqueles que estão em trevas. Ah, pastor, mas eu não consigo rejeitar os convites. A minha carne grita. A minha carne, Anitta, fica mexendo comigo. Eu não consigo. Eu não consigo, pastor. Quando o convite vem, olha, pastor, eu até tento falar de Jesus, mas quando o convite chega até mim, eu não resisto. Minha filha, olha para cá. Eu vou dizer uma coisa que você não vai gostar. Se o convite está chegando até você, é porque você não é respeitado como crente. Porque se você fosse respeitado como sal da terra e luz do mundo, o convite não chegava. Pode aplaudir, eu vou deixar você bater palma. Mas não faz nada de qualquer maneira não. Faz com vontade, faz com alegria, faz com desejo. Até porque você não está aplaudindo o pregador nem pastor. Você está aplaudindo ao dono dessa casa, que merece a glória, merece o louvor. Então se o convite chega, é porque não respeita você como crente. Porque se respeitasse você como homem de Deus, não te convidava. Eu gosto de ser chamado de chato, irmão. Eu gosto de ser, eu não gosto desse pregador, não conversa certas coisas na frente do Rodrigo Santana não, porque é aqueles crentes chatos. Eu gosto disso. Por quê? Porque tudo que ameaça a minha santidade, eu me afasto. Ei, isso é frase de Facebook, eu vou repetir isso. Tudo que ameaça a minha santidade, eu me afasto. Pode estar todo mundo na fama, pode estar todo mundo com dinheiro, pode estar todo mundo pegando dinheiro de corrupto, pode estar todo mundo crescendo, pode estar todo mundo nos altares, pode estar todo mundo na mídia, pode a agenda de todo mundo estar bombando. Eu não estou preocupado com aquilo que o diabo vai me oferecer. Eu prefiro estar no deserto com Deus do que estar no palácio comendo picanha com o diabo. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? Pergunta, vai dar glória? Noé, você vai fazer uma arca de madeira. Betumarás por dentro e betumarás por fora. Betumarás por dentro e betumarás por... Você vai fazer o seguinte: você vai pegar a sua esposa, vai pegar o seu filho, vai pegar a esposa dos seus filhos e vai levar todos eles para dentro da arca. Veja bem, alguns filmes que você já viu erram constantemente nessa interpretação. Quem aqui já viu algum filme sobre a história de Noé? Que Noé saiu avisando todo mundo, falando que ia chover, que a água ia cair, vamos entrar na arca. Aí ninguém acreditava em Noé. Aí depois Noé entrava na arca e o povo perecia. Isso não existe na interpretação bíblica. Deus não levanta Noé para ser evangelista. Deus não está dizendo, Noé, sai e prega o evangelho, fala para todo mundo entrar na arca. Não, a palavra de Deus é cirúrgica. A palavra de Deus é objetiva para Noé. Você vai levar para a arca seus filhos, sua esposa, a sua família vai entrar na arca. Não é missão de Noé salvar o mundo. Pelo contrário, Deus estava querendo recomeçar o mundo com a família de Noé. Por isso a missão de Noé era salvar a sua família. E tem gente que faz ao contrário. Tem gente que faz totalmente ao contrário. Tem gente tentando salvar o mundo, mas está perdendo a família. Vou repetir isso. Tem gente tentando salvar as coisas de fora, mas está perdendo as coisas dentro de casa. Tem gente tentando salvar emprego, mas está perdendo filho. Tem gente tentando salvar a promoção, mas está perdendo esposa. Tem gente tentando salvar cargo na igreja, mas está perdendo a casa dentro de casa. Eu estou pregando para gente que está valorizando as coisas que estão fora, mas está desprezando as coisas que estão dentro. Eu amo o meu ministério. Isso aqui o que eu faço, eu não faço por dinheiro, eu faço por amor. Eu amo o meu ministério. Mas no dia que Deus falar para mim assim, para de pegar e cuida apenas da tua família, eu não vou pensar duas vezes. Porque eu entendo que antes do meu ministério, eu tenho minha família.
A minha primeira obra que eu tenho que fazer não é pregação do evangelho. A primeira obra que eu tenho que fazer não é cantar dentro da igreja. A primeira obra que eu tenho que fazer não é profetizar para os meus irmãos. A primeira obra que eu tenho que fazer é cuidar da minha casa. Deus disse que aquele que é casado deve amar a sua esposa. Sabe qual é o problema do relacionamento? É que às vezes a gente cobra da nossa esposa aquilo que a gente não consegue dar para ela. Aleluia! É só seguir o contexto, filha. Segue a Bíblia. A Bíblia diz que a mulher deve ser amada. Eu disse que a mulher deve ser? Ninguém falou. A mulher deve ser? Olha o que a Bíblia diz, que os homens devem amar as suas mulheres. Aí o que o homem faz? Ele tenta pegar um texto da Bíblia para propagar o autoritarismo. Porque está escrito na Bíblia que você tem que se submeter. Meu filho, vamos ler a tua parte. A tua parte diz que você tem que amá-la. Uma mulher amada você não precisa mandar, ela se submete sozinha. Oh, meu filho, cadê o glória a Deus da igreja? Você precisa entender isso aqui. Porque a gente quer impor para o outro aquilo que a gente não faz. Esse mundo que a gente vive é um mundo de hipocrisia. A gente quer cobrar do outro aquilo que a gente não pratica. A gente fala, a igreja não faz obra social, mas não tem coragem de ajudar o mendigo que está na porta de casa. A gente cobra da igreja, a gente cobra do outro, cobra de todo mundo, mas perdeu a capacidade de cobrar a si mesmo. Por quê? Porque estamos vivendo em um ambiente hipócrita. A gente tem capacidade de avaliar o pecado do outro, mas perdeu a capacidade de enxergar os próprios erros. Ah, porque fulano na igreja não presta. Ah, porque fulano na igreja não vale nada. Ah, porque é muita mentira. Ah, porque é muita fofoca. Ah, porque é muito blá blá blá. Ah, eu não dou com fofoqueiro. Ah, porque fulano é linguaruda. Ah, porque fulano é mentirosa. Eu não me dou com fulano. Eu não suporto. Minha filha, olha para cá. Sabe qual é a tua diferença para o fofoqueiro? É só o tipo de pecado que você comete. Por quê? Porque o pecado da fofoca é um pecado de evidência. Ou seja, todo mundo olha e sabe que o erro dele é de fofoca. E o meu? A diferença é que você peca, só que peca escondido. Mas peca. E se não disser que peca, já está pecando. Mentiroso. Porque a Bíblia diz que todo homem nasceu no pecado. Se não fosse o sangue de Cristo que me regenerasse, eu não teria capacidade de pregar a palavra. Por isso não é mérito meu pregar, mas sim mérito da graça. Ah, pastor, então qual é o meu pecado? Hipocrisia. Por quê? Porque não reconhece teus pecados, porque não reconhece tuas falhas, porque não reconhece teus erros. Uma vez um jovem veio me procurar na igreja e falar: pastor, já é o terceiro culto que você está pregando a mesma coisa, por que você está repetindo a mensagem? Eu falei para ele assim: toda vez que você repete o pecado, eu repito o que Deus manda. Para quê? Para você deixar que a palavra entre na tua mente e se transforme. Ah, então qual é o meu pecado? Hipocrisia. Por quê? Porque não reconhece teus erros. Não reconhece. Tu quer que eu te prove agora que tu é hipócrita? Você está ouvindo essa mensagem e está pensando: cadê fulana que deveria estar aqui? Essa palavra é para ela. Ela não era para estar em casa dormindo. E eu não vim pregar para quem está dormindo. Eu vim pregar para quem quer entrar na arca. Quem está entendendo, dá um grito de glória a Deus. Olha para cá, pelo amor de Deus. A resposta de Deus a Noé é objetiva, é cirúrgica. Você vai levar para casa a sua família. Olha, meu irmão, pelo amor de Deus, olha para cá. Tem um detalhe aqui que você tem que pegar. Deus disse a Noé: você vai levar a sua esposa, você vai levar seus filhos e vai levar também a esposa dos seus filhos. Aí Deus disse para mim: quer casar com os filhos de Noé? Então tem que entrar na arca. Empresta a sua boca para Jesus e diga para 3: para casar com o filho de Noé tem que entrar na arca. Diz: para casar com o filho de Noé tem que entrar na arca. Entra na arca, entra na arca. Quer casar com o filho de Noé, quer casar com quem tem promessa, quer casar com quem tem princípio, quer casar com quem é bênção, não quer? Quer homem de Deus, mulher de Deus? Então entra na arca.
Porque para casar com o filho de Noé, tem que entrar na arca. Aí a gente está vivendo uma geração que é ovelha, nasceu ovelha, foi batizado como ovelha, canta na igreja, prega igual ovelha e está querendo casar com bode. Se era para ter ouvido, eu vou repetir isso aqui. Nunca que isso vai dar certo, meu filho. Ovelha e bode não se misturam. O casamento é um só. Ovelha gera ovelha. Você tem que namorar ovelha, casar com ovelha, viver como ovelha e ir para o céu ovelha. Pastor, mas você não crê que se eu namorar esse menino que é ímpio, você não crê que se eu namorar com esse garoto, eu não vou trazer ele para a igreja, através da minha vida, do meu kamehameha, ele vai vir para a presença. Você não acredita que através da minha vida ele vai se libertar? Minha filha, olha para cá e não desvia. É claro que Deus pode transformar ele, é claro que eu acredito que Deus pode transformá-lo. Agora deixa eu te contar uma coisa. Eu também sou pastor de igreja e eu tenho ovelhas lá, minha igreja metodista de Bangu, que estão há 30 anos orando pelo casamento. Mulheres que estão esperando o marido se converter, que estão há 40 anos lutando pela sua família. E o camarada todo final de semana sai para beber, fica na boate. Quer casar com bode? Então te prepara, porque ímpio gosta de pagode, tu vai pro pagodão com ele. Ímpio gosta lá do funk, tu vai pro funk com ele, tu é ovelha. Ímpio gosta de tornar um negócio de vez em quando, tu vai com ele ou vai deixar ele sozinha com as outras bodes? O que você vai fazer, minha filha? Então, para não arrumar problema para tua vida, para não tumultuar, já que vai entrar vento, casa com ovelha, meu filho. Sal da terra, luz do mundo. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai morder a língua? Pergunta: vai dar glória ou vai morder a língua? Quer casar com o filho de Noé? Então entra na arca, meu filho. Quer uma menina de Deus? Quer uma serva de Deus? Quer uma menina de oração? Uma mulher de Deus? Uma mulher que tem compromisso com Deus? Então apaga do teu WhatsApp, apaga do teu telefone o WhatsApp da Dalila. As coisas velhas ficam para trás para que tudo venha a se fazer novo. Aí você quer ser liberto, mas continua com o contato da ex. Aí você quer ser liberto e continua com o contato da droga, da maconha, da cocaína. Conhece o telefone de fulano. Pastor, mas eu tenho que pregar para eles. Que pregue para eles. Mas se você não tem maturidade para suportar, se você sabe que é macho e não aguenta quando a Dalila te convida, corta esse laço, meu filho. É melhor você entrar no céu com santidade. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai entalar? Pergunta: vai dar glória ou vai entalar? Quer casar com a filha de Noé? Tem que entrar na arca. Entrar na arca. Tem que viver na arca. Caminhar na arca. Aí olha que interessante isso. Deus falou com Noé uma única vez, e ele colocou em prática a ordem de Deus. Eu disse que Deus falou 2. Eu disse que Deus falou 3. Eu disse que Deus falou 4. Eu disse que Deus falou 5. Eu disse que Deus falou 6. Eu disse que Deus falou 7. Eu disse que Deus falou uma única. Olha para cá, gente. Deus falou uma vez, e Noé saiu para construir a arca. E tem gente que ouve a voz de Deus todo santo dia e não pratica aquilo que Ele mandou. Ele está falando, mas não está praticando. Ele está dizendo, mas não está praticando. Ele já te deu uma direção. Noé ouviu uma vez e fez a arca. E tem gente que ouve todo santo dia. Ouviu ontem, Deus está batendo na tecla hoje, vai gritar o nome dele pela madrugada, e ele não acorda. Deus já falou, mas tu continua covarde. Deus já falou, mas você continua medroso. Deus já falou, mas você continua incapaz. Deus já falou, mas você continua com medo. Porque tem 3 anos de relacionamento. Como é que eu vou romper, meu filho? É melhor você romper com esse relacionamento agora do que casar e chorar a eternidade com essa pessoa. Sabe por que tem aumentado o índice de divórcio no nosso meio?
Porque os jovens não têm aprendido a entrar em uma direção certa. A gente está confundindo as coisas. Por isso que eu digo que namoro é fase de conhecimento e casamento é fase de intimidade. Só que tem gente se tornando íntimo no namoro para se conhecer no casamento. Por isso que não é feliz e não consegue viver as promessas de Deus. Deus já te deu a direção. Pastor, mas eu não tenho dinheiro, mas tem a voz de Deus. Pastor, mas como que eu vou construir? Deus mandou. Pastor, mas como que eu vou realizar? Deus já te deu a direção. Noé não tinha capacidade, Noé não era alguém que tinha habilidade para construir a arca, mas ele ouviu a voz de Deus. Tem alguém que está entendendo o que Deus está falando aqui? Porque Deus não precisa das suas habilidades para fazer o que Ele quer. Eita, irmão, Ele não precisa da sua técnica, do seu conhecimento para fazer o que Ele quer. Você está enganadinho, achando, olha, Deus precisa de mim, do meu conhecimento, das línguas estranhas que eu falo, do conhecimento que eu tenho para realizar esse grande projeto. Você está enganado, meu filho. Se Deus quisesse, Ele levantava alguém com menos qualidade que você para fazer algo muito melhor do que você está fazendo. Então por que ele decidiu me escolher? Porque Ele me amou, porque Ele teve um propósito. Porém, ainda que você não tenha recursos, ainda que você não tenha capacidade, ainda que você não saiba nem para onde ir, se Ele mandou sair, sai. Se Ele mandou ficar, fica. Se Ele mandou fazer, faz. Mas eu não sei de onde vai vir, meu filho. Você não precisa se preocupar com isso. Depois que você dá o primeiro passo, Deus vai dar dois, Deus vai dar dois, Deus vai dar dois. Balança alguém que está ouvindo a voz de Deus e diga: dá o primeiro passo, Deus vai dar dois. Deus vai dar dois, Deus vai dar dois, Deus vai dar dois. Tem alguém que está entendendo para dar outro glória a Deus aqui nessa igreja? Pergunta que não quer calar: como pode um homem que não tem habilidade suficiente, não tem técnica suficiente para construir a arca, e faz com que a arca não venha afundar nas águas? Como faz um homem que não tem a capacidade necessária para construir o projeto, e mesmo não tendo a técnica suficiente, não tendo a habilidade que precisa, ele fez uma arca que não afundou nas águas? Por que que essa arca não afunda? Aí a resposta está no próprio versículo. Se você ler na Bíblia, o capítulo 7, do versículo 5: e fez Noé conforme tudo que o Senhor mandou. O texto diz que Noé fez tudo que o Senhor manda. Vem comigo, o texto diz que Noé fez tudo que o Senhor manda. Então por que que a arca não afundou? Porque ele fez tudo que o Senhor mandou. Ele não tem técnica, ele não tem habilidade, ele não tem conhecimento para fazer a coisa, mas ele fez tudo que Deus mandou. Então por que que a arca está afundando na minha vida? Porque eu estou fazendo tudo que Deus não mandou. Então por que que esse namorinho não está dando certo? Porque eu estou fazendo tudo que Deus não mandou. Então por que que nesse emprego está tudo indo errado? Porque você entrou na porta que Deus não mandou. Então por que que a minha vida espiritual está afundando? Porque você está se relacionando com gente que Deus não mandou. Toda vez que você sai da direção de Deus, você afunda. Toda vez que você sai do propósito, você afunda. Toda vez que você aumenta aquilo que Deus te deu, afunda. Não é colocar um tio, não é colocar uma vírgula, é fazer do jeito que Deus mandou. Toda vez que você vive pela tua vontade, você se arrebenta. Toda vez que você vive pelo teu desejo, dá errado. É por isso que eu gosto dessa frase: eu sou a razão dos meus erros, Deus é a razão dos meus acertos. Ah, se era para ter agarrado no teto. Vou repetir de novo isso aqui. Eu disse: eu sou a razão dos meus erros, Deus é a razão dos meus acertos. Toda vez que eu faço pela minha vontade, eu erro. Toda vez que eu fico debaixo do propósito dele, eu acerto. Mas o propósito dele é louco, mas vai dar certo. Mas eu não tenho dinheiro, mas vai dar certo. Mas é uma arca muito grande, ele mandou. Mas é entrar numa porta que eu não tenho condições. E quem é que disse que ele precisa de condições?
Mas é muito doido o projeto dele, a promessa dele. Eu não tenho recursos, eu não tenho capacidade, eu não tenho influência. Você não precisa disso, meu filho. Você só precisa estar em obediência na direção de Deus. Diga para alguém perto de você: faz o que ele manda que não afunda. Diz: faz o que ele manda que não afunda. Faz o que ele diz que não afunda. Faz o que ele diz que o casamento dá certo. Faz o que ele diz que o emprego vai para frente. Faz o que ele diz que a casa vai acontecer. Faz o que ele diz que o negócio vai fluir. Faz o que ele diz que o negócio vai florescer. Faz o que ele manda. Faz o que ele diz. Ele já te deu a direção. Ele já te disse o que fazer. Ele já falou como fazer. Ele já falou: você vai escolher aquela casa, você vai fazer dessa maneira. Ele já disse para você: você vai procurar aquela pessoa, você vai conversar com ela dessa forma. Mas eu não tenho condições, a faculdade está muito cara, não me interessa. Você vai procurar fulano, você vai no cabeça, vai desenrolar com ele, porque quem vai tocar no coração de Faraó sou eu. Então vai lá, porque quem vai mexer o pauzinho sou eu. Andoré me acando de remandará. Balança alguém na tua frente e diga: faz o que ele manda que a arca não afunda. Diz: faz o que ele manda. Fica no propósito, fica na direção, fica debaixo do... será que Deus está falando comigo? É contigo mesmo. Fica na direção de Deus. Não acredito que essa palavra é para mim, é para tu mesmo. Fica na direção de Deus. Não, essa palavra não é para mim não. Se é para mim, Deus vai me dar um segundo sinal agora. Então recebe o segundo. Fica na direção de Deus. Não, será que é para mim essa palavra? Se for para mim, Deus vai mandar o terceiro. Então toma o terceiro. Fica na direção de Deus. Não, eu não acredito que essa palavra... Eu só acredito que essa palavra é para mim se vier um baixinho, doido, branco, albino e dizer: eis que te digo, fica na direção de papai. Então toma do altar: eis que te digo, fica na direção de Deus. Ergue a sá. Só quem está na arca dá um grito de glória a Deus dentro dessa casa. Vai fazer tudo o que ele manda. Para que eu vou fazer tudo o que ele manda? Aí o texto diz que o Senhor deseja que todos entrem na arca para conservá-los com vida. No 3 você grita vida. 1, 2, 3. Ficou lindo. Mas eu gosto que repita. 1, 2, 3, vai. Pelo amor de Deus, olha para cá. Se você está entendendo que dentro da arca tem vida, por que você está escolhendo a morte do lado de fora? Irmão, não. Isso é questão de inteligência. Se você entende que dentro da arca tem segurança, se você entende que dentro da arca tem vida, se você entende que dentro da arca tem proteção, por que você está escolhendo as coisas que estão fora? Quantos livramentos Deus vai ter que te dar? Aquele carro que era para virar e não virou. Aquela moto que era para te matar e não te matou. Aquela bala que era para pegar na tua cabeça, mas atingiu a parede. Quantos laços Deus vai ter que cortar? Deus está falando com alguém: sai do dilúvio, vem para a arca. Porque a porta dessa arca aqui ainda está aberta. Ainda dá para você entrar. Mas não entra na cabeça alguém que sabe que dentro da arca tem vida e ele deseja escolher aquilo que é morte. Você está morrendo porque está andando com gente que está te levando para o mundo. Você está morrendo porque está andando com gente que está te levando para fora. Você não reparou ainda, menina, que desde que você começou esse namorico, esse garoto te tirou da igreja. Esse menino te tirou da presença. Você não ora mais, você não lê mais a Bíblia, você não quer ouvir mais as coisas de Deus. Aí está perguntando: Deus, me dá uma direção. Se é para largar meu filho, você quer coisa mais clara que isso? Tua vida está indo por água abaixo. Você está se matando a cada dia. Desde o momento que essa pessoa entrou na tua vida, ela te esfriou, ela te enfraqueceu. Você fica o dia inteiro só fazendo coisa que Deus não se agrada. Deus, já pensou se o teu pastor pegasse teu celular, teu WhatsApp? Já pensou se ele visse as coisas que tem lá? Quem você é? Você é aquilo que está dizendo ser no Facebook, ou é aquilo que está escondendo no WhatsApp? Não vai dar agora, mas vou continuar pregando assim mesmo. Você é aquilo que está falando na internet, ou é aquilo que está escondendo no seu WhatsApp? Você não está vendo que essa pessoa está te afastando de Deus?
que você não ora mais, que você não quer saber mais de igreja, que você não quer mais buscar, você está frio na fé, está desanimado, começou a namorar com esse garoto tirou da igreja, começou a namorar com essa menina te afastou do propósito, você está caído, está em pecado, está fraco, aí agora está colocando culpa nos outros. Quer culpar alguém? Culpa teus erros, culpa tuas falhas. De que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados, e o salário do pecado é eu disse que o salário do pecado é a primeira morte que gera morte espiritual, a segunda morte, morte física, a terceira morte, morte eterna. É por isso que você consegue dançar, cantar, pular, rodar aqui dentro, mas está morto, porque espiritualmente o pecado está destruindo você. Deus tem vida para você dentro da arca, só que você está escolhendo as coisas de fora. Balança alguém precisa ser acordado hoje e diga: escolhe as coisas de dentro. Diz: escolhe as coisas de dentro. De dentro é mais difícil, mas tem vida. De dentro é mais estreito, mas tem vida. De dentro tem mais dificuldade, mas tem vida. De dentro tem mais luta, mas tem vida. De dentro tem vida, tem salvação, tem proteção. Lá fora eles estão achando que vão viver, mas quando a água passar, não vai ficar ninguém. Mas cadê aqueles que vão entrar na arca? Quem vai entrar na arca? Quem vai? Quem vai? Entrou na arca a família de Noé, as esposas dos filhos de Noé, a esposa de Noé, e diz o texto que o Senhor fechou a porta do lado de fora. Irmão, agora para deixar o diabo surdo, se é que ele pode ficar, você vai gritar bem forte: fechou-se a porta. 1, 2, 3, vai! Fechou-se a porta. Lindo, 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 mas eu gosto de repetir. 1, 2, 3, vai! Fechou-se a porta. Olha para cá. Não é Noé que fecha a porta. O texto aqui é claro. E o Senhor fechou a porta do lado de fora. Pelo amor de Deus, olha para mim. Sabe o que Deus falou para mim? Que nem toda porta que fecha vem do diabo. Tem portas que é Deus que fecha. Mas para que Deus está fechando essa porta? Para guardar a família de Noé. Empresta a tua boca para Jeová e diga para pelo menos 5: Ele fechou porque te ama. Diz: Ele fechou porque te ama. Ele fechou porque te ama. Ele fechou porque te ama. Ele fechou porque não quer te perder. Ele fechou porque tem prazer na tua vida. Ele fechou porque quer te guardar. Você não está entendendo. Reclamou com Deus essa semana, está chorando que esse namoro acabou, porque estava quase perto do casamento. Aí está chorando que esse namoro terminou. Aí Deus está dizendo: eu fechei porque te amo. Está chorando, está sofrendo, queria passar para aquele concurso público, era doido para CPM, fez de tudo para passar na prova. Aí Deus falou: eu não vou deixar, porque se você entrar você morre. Então eu fecho porque eu te amo. Alamandaraia deia cando remácia. Alguém disse que quem não vai pelo amor vai pela dor. Só que eu digo ao contrário: é amor por amor. Não existe quem vai por amor, vai pela dor. Existe amor por amor. Que é isso, pastor? Por quê? Porque até a dor é amor. Deus permite a porta fechar porque ama. Deus permite o sofrimento porque ama. A porta fecha não é porque Deus quer o teu mal. Não deu certo não é porque Deus te odeia. A porta fechou não é porque Ele quer o teu mal. Pelo contrário, Ele te ama tanto que Ele entende que se você entrasse na porta, você se afasta dEle. Então Ele fecha a porta porque te ama. Ele fecha a porta porque não quer te perder. Ele fecha a porta porque não quer você caído. Ele fecha a porta porque Ele quer salvar a tua alma. Ele fecha a porta porque Ele sabe que é melhor você ganhar R$1.000 por mês do que ganhar 5.000 com a tua alma no inferno. Ele fecha a porta porque Ele sabe que essa amizade ia destruir você. Então Ele fechou a porta. E você não entendeu porque fulano sumiu da tua vida, de repente desapareceu.
estava tomando café da manhã contigo, almoçando contigo, toda semana te visitava, era o WhatsApp toda manhãzinha, te ligava, e de repente desapareceu, e Deus está dizendo: eu fechei a porta. Ele mandará e jomenda canto de pé. Assim diz o Senhor: eu fechei a porta porque te amo, e ninguém pode abrir aquilo que eu fechei. Eu trago livramento para a tua vida, e ninguém te arranca da palma da minha mão. Pega na mão desse crente, que eu estou tomado de Deus aqui. Pega na mão desse crente que está do teu lado, balança ele até ele dar glória a Deus e aleluia. Diga para ele assim: é hoje, desse jeito é nunca. Diga: é hoje que você vai experimentar a mão de Deus sobre a tua vida. Balança ele e diga: Deus fechou a porta, não é para o seu mal, é porque te ama. Diga: caminhos não deram certo por causa de Deus, Ele te ama tanto. Grita que não vai te perder. Quem pode dar glória a Deus dentro dessa casa? Quem pode dar glória a Deus dentro dessa casa? Quem pode fazer barulho dentro dessa casa? Quem tem glória dá glória, quem tem língua estranha dá língua estranha, quem tem grito grita, quem é de glória dá glória, quem é de barulho faz barulho, quem é de aleluia dá aleluia, quem é de lágrima chora, quem é de marcha marcha, quem é de grito grita, quem é de pulo pula, quem é de mistério entra, quem é de presença se envolve. Quem pode abrir a boca para adorar? Arabacanto de caparavachá, eprepa canto de capandará, eporomondo se cantarabá, alabacantarabá cheia. Você está desesperado porque você não está entendendo algumas coisas. Você está desesperado porque fulano sumiu da tua vida. Você está desesperado porque a porta está fechada. Aí você está dizendo: não estou entendendo porque eu mandei 100 currículos e até agora nada funciona para a minha vida. Aí você está dizendo: Deus, o Senhor fechou a porta. Por que o Senhor fechou? Eu estava amigo de fulano. Aí você está desesperado porque parece que você está perdendo o controle. Quem estava perto está longe, quem te buscava não busca mais, quem era amigo desapareceu, quem estava junto agora está separado. Aí você está preocupado porque Deus fechou a porta. Aí Deus está dizendo: eu fecho a porta, mas não te perco para o diabo. Levanta a mão que eu quero liberar uma palavra aqui para alguém. Uma mão é pouca, levante as duas quem tem juízo. Porque se eu sou profeta para essa noite, o mesmo Deus que fechou uma porta está abrindo uma maior para você passar em 2018. Espera o tempo dele, que a promessa vai se cumprir. Mas só recebe quem faz aquele barulho que o diabo não gosta de escutar. Quem pode adorar? 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 Deixa eu ver se tem glória nessa igreja. Tem glória nesse altar. Tem glória, tem glória, tem glória, tem glória. Deixa eu ver se tem glória. Não, eu quero ver se tem glória. Deixa eu ver se tem glória a Deus aqui. Tem glória aqui, tem glória, tem glória aqui, tem. E desse lado aqui tem glória, tem glória aqui no meio, tem glória aqui no meio, tem glória, tem glória. Aí em cima tem glória, aí em cima tem glória, na galeria tem glória, aqui no fundo tem glória aqui. Quem pode adorar? Quem dá glória nessa porta? Quem pode adorar nessa porta? Quem pode adorar? Enquanto a igreja está dando glória, tem cadeia sendo quebrada. Enquanto a igreja está dando glória, tem demônio caído por terra. Enquanto a igreja está dando glória, tem porta sendo aberta. Enquanto a igreja está dando glória, tem cadeado sendo quebrado. Enquanto a igreja está dando glória, tem milagre sendo liberado. Enquanto a igreja está dando glória, tem vitória descendo na igreja. Quem recebe, solta a metralhadora de glória a Deus.
pelo menos 5 e diga: o que ele fechou foi pequena, mas o que ele vai abrir vai ser grande. Diz, dá um tapinha e diga isso: o que ele fechou foi pequena, mas o que ele vai abrir vai ser grande. Vai ser grande, vai ser grande. Eu quero ouvir pelo menos 5. O que ele fechou foi pequena, mas o que ele vai abrir vai ser grande. O que ele fechou foi pequena, mas o que ele vai abrir vai ser grande. O que ele fechou, meu pastor, é pequena, mas o que ele vai abrir vai ser grande. Dá um tapinha na mão desse irmão, rapaz. O que ele fechou é pequena, mas o que Deus vai abrir vai ser grande. Vai ser grande, vai ser grande, vai ser grande. Você estava preocupado com aquele carro, você estava preocupado com aquela empresa, você estava preocupado com aquela casa, você está chorando por causa de um espaço, você está reclamando que esse namorinho acabou. Meu filho, Jesus tem um BMW para te dar, Jesus tem uma casa de frente para a praia para te dar, Jesus tem um estacionamento para te entregar. Ele fechou a porta pequena, mas tem coisa grande que vai chegar. 30 segundos dando glória. Quem consegue? 30 segundos adorando. 29, 28, 27, 26, 25, 24. Quem crê? 23, 22, 21. Quem recebe? 20, 19, 18, 17. Quem pega? 16, 15, 14, 13. Quem recebe? 12, 11, 10. Quem é vaso? 11, 9, 8, 7, 6. Quem pega? 5, 4. Quem recebe? 3, 2, olha a porta, 1, olha a porta, passa! Recebendo, dá uma glória do tamanho da vitória. Tua vitória é muito grande, irmão. Quem está recebendo, dá uma glória do tamanho da vitória. Diga para alguém perto de você: tem uma porta maior para você. Diz: tem uma porta maior. Olha para cá. A gente está chorando porque Deus fechou uma porta, mas a gente não tem noção do que Deus vai abrir. Você está reclamando por coisa pequena, mas o que Deus tem para você é coisa grande. Então Ele não fechou a porta porque Ele quer ter o mal, Ele fechou a porta porque Ele quer ter o bem. E essa porta pequena ia te quebrar. O que tira a crente da igreja não é coisa grande, são coisas pequenas. Sabe o que destruiu a colheita de Jael? Foi um gafanhoto. Tem gente se preocupando com o leão, mas um gafanhoto destrói uma igreja inteira. Para de se preocupar com essa porta pequena. Deixa Deus te preparar para coisa grande. Tem momento que você tem que ficar escondido na arca, ninguém tem que te ver, para você crescer sozinho, para Deus te preparar. Porque hoje todo mundo vê o ministério que eu tenho e vê produzindo, prosperando, viajando o mundo, mas não viu o tempo que eu cresci escondido, chorando, eu e Deus, vivendo um ano inteiro de uma agenda que eu preguei no mês de fevereiro, só de uma agenda. Agora todo mundo quer o pregador, porque as pessoas gostam de resultado,
mas ninguém está vendo as sementes, que são semeadas com lágrimas. Vai plantando com a porta fechada, vai trabalhando na porta fechada, vai vivendo com a porta fechada, vai sendo obediente com a porta fechada, vai produzindo na porta fechada, porque quando verem o teu resultado, as pessoas observam a colheita, mas desprezam as suas sementes. E eu termino a palavra dizendo uma coisa. Capítulo 8, versículo 1 diz que o vento de Deus veio e aquietou as águas. No 3 você grita vento. 1, 2, 3. Está lindo, espetacular. 1, 2, 3. Capítulo 8, versículo 1 de Gênesis diz que o vento do Senhor veio e aquietou as águas. Olha para cá, por favor. Nem todo vento vem para dividir. Nem todo vento vem para separar. Tem vento que Deus manda para acalmar as águas. Capítulo 8, verso 1 de Gênesis. E o vento de Deus veio e aquietou as águas. Levanta a mão que eu quero liberar uma profecia para quem tem juízo. Assim diz o Senhor: o vento que eu mando nesse mês não é para desabar. O vento que eu mando nesse mês não é para destruir. O vento que eu mando nesse mês não é para desarmar. O vento que eu mando nesse mês é vento para acalmar as águas da tua tempestade. Assim diz o Senhor: esse mês você vai viver a calmaria da palavra de Deus na tua alma. Só recebe paz desse coração quem soltar aquele grito que o inferno não gosta de escutar. Pelo amor de Deus, dá um tapinha na mão de 7 pessoas e diga: receba o vento da paz. Diz: receba o vento da paz. Receba o vento da paz. Pelo menos na mão de 7. Receba o vento da paz. 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 Esse vento é para destruir? Não. Esse vento é para quebrar? Não. Esse vento é para arrebentar? Não. Esse vento é para dividir? Não. Não, mas pastor, eu já vivi muito vento. É muito vento que dividiu tudo. É muito vento que quebrou tudo. É muito vento que derrubou tudo. É muito vento que destruiu tudo. Mas esse vento é diferente. Esse vento está vindo para acalmar a tempestade. Quem é ele? Quem é ele? Quem é esse Deus? Qual é o nome dele? Quem é ele? Que até o vento e o mar lhe obedece. Alguém pode dizer o nome dele? Ah, você não sabe quem é ele? Então eu vou te ensinar quem ele é. Ele tem os olhos como chama de fogo. Ele vem montado em cima de um cavalo branco. Ele é conhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem ele é? Ele é conselheiro. Quem ele é? Ele é príncipe da paz. Quem ele é? Ele é o Deus Jeová. Quem é esse Deus? Na sua coxa esquerda está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem ele é? Ele é o cavaleiro do cavalo branco. Quem ele é? Ele tem um cinturão de ouro. Quem ele é? Ele vem pulando sobre os montes. Quem ele é? Ele é o quarto homem da fornalha. Quem ele é? Ele é a nuvem de noite. Quem ele é? Ele é a coluna de fogo. Quem ele é? Ele é o guarda de Israel. Quem ele é? Ele é o leão da tribo de Judás. Ele é graça, ele é amor, ele é paz, ele é perdão, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terras se prostram para te adorar. O presente que Deus sinto o vento da presença dele. Até o vento se cala pra ouvir tua voz. Seja cheio, seja cheia, seja tocado. Recebe, recebe vento de glória, vento de fogo, vento de avivamento, vento de cura, vento de libertação, vento que salva, transforma. Pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu, ó mestre, quem
que até lhe obedece. Quem é este que ordena e milagre? Pega a mão e canta o nome dele, canta! Esse nome toda língua confessará. Jesus. Céus e terra se prostram só pra te adorar. Jesus. O presente que Deus enviou pra nós. Jesus. Até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar. Eu acredito. De Minarabarabacobinabas. Só porque eu posso clamar e até o fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Mestre, mestre, mestre. Erga suas mãos e declare: mestre, mestre. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Levante a mão pra cima, levante a mão e diga: vim para adorar, vim para adorar-te, vim para prostrar.